muito som.
E só esperar ele ligar o data. Beleza. Só esperar ele ligar o data show. Boa noite, igreja. Tá fraco, gente. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé para adorar, agradecer o nome desse Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração nesse momento. Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor, para entrar em Tua presença. Que cada louvor entoado, que cada canto, Senhor, cantado a Ti, possa chegar no Seu trono, no Teu altar, Senhor. Que a Tua unção esteja nesse lugar, que o céu se abra, que o céu desça sobre a terra nessa noite. E que o nosso louvor chegue até o Seu trono. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Amém. Suas palmas. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra e sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem é o Rei? Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar,
levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Coliseu não pode parar a igreja do Senhor. Coronavírus não vai parar a igreja do Senhor. E mediante a tudo que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado, permanecemos de pé, amém? Suas palmas! Pressionados, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Quem quer dar glória a Deus? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer.
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só a igreja. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare, igreja, junto com a bateria, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quantos creem? Deus seu melhor aplauso, Deus seu melhor glória a Deus essa noite. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós queremos hoje nos rasgar em tua presença. Porque só quem já esteve lá no Santo dos Santos sabe que não pode viver em outro lugar. Você pode cantar isso para o Senhor essa noite, todo o seu coração. Eu me rasgo por inteiro. Cante bem forte. Faço tudo, oh aleluias. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia, Senhor. Aumenta a sua presença nesse lugar hoje, Deus. Você pode cantar mais uma vez isso pro Senhor. Peça que a presença dele venha descer nesse lugar. Aleluia, cante. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha
sabe que não tem outro lugar. Aonde estiver, sempre vou lembrar de clamar pela tua glória, pela glória de Deus. Só a igreja ainda, viu, Paulinho? Marca, Paulinho. Quem já pisou? Quem já pisou? Bota a igreja! Que Ele é santo, que somente Ele é santo, que não há outro além dEle. Vamos fazer com que os céus se abram nesse lugar. Levante suas mãos para os céus. Comece a adorar o Senhor nessa noite. Vamos declarar bem forte: Santo, Santo. Glorificamos, porque Tu és fiel. Nessa noite, Senhor, tem pessoas aqui nesse lugar que precisam sentir mais de Ti, que precisa ser derramado o Teu Espírito Santo. Então derrama mais, Senhor, mais e mais da Tua presença. Oh, aleluia, Deus. Ah, Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite nos libertar a cada dia mais, nos libertar de nós mesmos, Senhor. Porque muitas das vezes, Senhor, o problema está na gente mesmo. Então a gente precisa ser liberto de si mesmo. Porque somente quando nós estamos diante de Ti, o nosso ser é transformado, é modificado. Oh Deus, então venha sobre as nossas vidas. Você pode falar isso para o Senhor nessa noite? Aleluias. Entendo o meu próprio agir. Você pode cantar isso para o Senhor nessa noite, sem Tua graça, Deus.
entendo, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem, cante bem forte. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, Senhor, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Declare, tu és o meu amor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua Quero ser a tua casa, Senhor. Se você estiver estiver aqui, aqui, tudo eu passa. sei, eu venço Tudo passa. o Oh, pecado. enche-nos. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pai Santo, Senhor, quando estamos em tua presença, o nosso ser é transformado. Aleluia. Pois o bem, vamos cantar. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, Senhor, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Vamos só a igreja agora, vem forte. Oh, amado, nessa igreja. Então liberta. Oh, queremos ser a tua casa, Senhor. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Enche-nos, Senhor. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Aleluia, Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche
reinar o Espírito sobre a carne. Pode aplaudir o nome desse Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Peça para o Senhor Jesus nesse momento, para Ele vir e sondar o teu coração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cante essa canção a Ele nessa noite, amém? Aleluia. Diga: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor. Diga isso a Ele. Usa-me como um farol que brilha na noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Levanta suas mãos e diga: eis aqui a minha vida, Deus. Usa-me, Senhor. Diga isso a Ele: Senhor, usa-me, Pai. Usa-me. Diga: sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece, amém? Quebranta o meu Coração. transforma-me conforme. Enche-me e enche-me, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Diga isso a Ele, Deus. Usa-me como um farol que brilha na noite, como pouso sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me. Jesus Cristo disse: ide fazer discípulos por todas as nações. Ele disse: ore ao Pai para que o Pai envie trabalhadores, porque grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Então ore a Ele nesse momento: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. Som do meu coração, Deus. Diga isso a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. E mais uma vez, diga isso a Ele. Diga, diga. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor. Toma nossas vidas.
que eu sei tua voz. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Deus. Toma as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Tu tens sido fiel a nós em todo tempo. Em todo tempo Ele permanece fiel a você, querido. Nessa noite faça uma oração de gratidão a Ele. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja vendo. Nós fomos chamados para viver por fé, não por nossos sentimentos, nem por nossas emoções. Elas nos enganam. Na Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nós não devemos acreditar nessas coisas. Nós devemos acreditar no que Deus diz a nosso respeito e na fidelidade dEle nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Diga isso a Ele: Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o que? Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Diga isso a Ele. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Porque, diga isso, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levanta suas mãos e diga isso a Ele. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Agradeça, agradeça. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Senhor, eu não mereço, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus. Ele é fiel a você, a mim. Ele é fiel a minha oferta. Eu ofereço a ti, pra reconhecer eu nada tenho, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Diga isso com verdade no seu coração, mesmo que você não esteja sentindo. Diga isso ao Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que
ainda que eu não mereça. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Olha, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que tem te faltado. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se você entrou aqui hoje triste, se você entrou hoje feliz, angustiado. Eu não sei nada sobre a sua vida, mas o Espírito Santo, Ele sabe. Ele é o teu consolador, Ele é o teu ajudador. Mas eu quero que você saiba, que você agradeça a Ele. Nós temos todos os motivos para agradecer. Mesmo que talvez hoje na sua vida esteja uma situação triste, uma situação que talvez você olhe e diga: olha, eu não consigo, eu quero desistir. Eu quero te dizer, não desista. Não desista, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus é inquestionável. Para Deus não existe impossível. Então diga a Ele: pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Mais forte. Glória a Deus. Você pode exaltar ao Senhor mais forte. Mais forte é para Ele. Ele é fiel. Ele está aqui nesta noite. Aplauda mais forte. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. Mais forte ao Senhor. Quem pode dar um grito de júbilo aí ao Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Ele está aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Você pode adorar o nome dele, queridos. Você pode dizer que ele é maravilhoso, o príncipe da paz. Ele está aqui neste momento. Oh, nosso Deus está aqui. Ele está aqui. Oh, Ele está aqui neste lugar. Ele visita o seu coração com paz e com alegria. Aleluia. Ah, você pode adorar mais ao Senhor. O dia está bom, o momento é bom. Você pode adorar o nome dEle. Aproveite essa oportunidade. Abra o seu coração. Oh, Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor. Aleluia. Mais forte, adore, adore, adore. Adore. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu estás aqui, Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Mais forte, vai. O desespero me toma. Por mais pressão que seja, o controle ainda está. Aonde? Na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Mais forte, vai. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja, diga. O controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro, choro, choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga assim: eu creio.
sua mão direita e diga assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria. Bota o dedo na cara de Satanás aí e diga, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. Continue dizendo, o choro dura. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Diga mais forte, o choro. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Igreja, e ainda todavia me alegrarei. Cadê a sua alegria, o seu júbilo? Cadê a sua glorificação? Deus está do seu lado. Deus está te protegendo. O maior, o maioral, o teu Deus está ao seu lado, está ao lado da sua família. Aleluia! Se você crê assim, se você recebe de Deus a sua promessa nesta noite, dê glória a Deus bem alto. Aplauda Jesus com toda a sua força, com toda a sua força. Vamos aplaudir a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Delamba, laba, subiandará. Elemando, oh, bas. Ah, Jesus. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Aleluia. Todavia eu me alegrarei. 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 Todavia me alegrarei.
aplaudir a Ele? Mais forte, queridos. Você pode dar o seu melhor hoje. Você pode dar o seu melhor aplauso. Dê o seu melhor a Jesus. Você não está aplaudindo a banda. Você não está aplaudindo o pastor. Você está aplaudindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Deus! Aleluias! Amém, queridos? Dê um abraço, um beijo, uma cotovelada. Faça alguma coisa aí por esse irmão que está ao seu lado. Só quero que você ligue o Rosinha lá no... sabe qual é o Rosinha, né? Só o Rosinha. Tá? Que já vai dar aí uma atenção para os irmãos. Queridos, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Não, vocês não me responderam. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Você já perguntou isso ao seu colega que está do seu lado? Pergunta para ele, como é que você está, rapaz? Como é que você está passando? Né? Seja educado com essa pessoa que está ao seu lado aí. Fala aí, tudo bem? Tudo bem? Isso. Você já reparou no rostinho dele? Perguntou para ele, você está bonito demais, né? Você já deu uma tirada na roupinha que ele está vestindo, não? Uma tirada aí, vê se é de marca. Não é isso? Diz assim, rapaz, você está bem, né? Graças a Deus. É bom. Agora você olhe para mim. Vou pedir que as crianças fiquem quietas, por favor, segurem seus filhos. Por gentileza, faça isso. Amados, terça-feira agora tem culto da família. Eu queria que você dissesse esse aleluia mais forte. Terça-feira agora tem culto da família. É assim. A gente luta pela nossa casa, pela nossa família, então tem que ser com muita alegria. Então, eu espero por vocês às 19h30. Nós vamos estar juntos aqui no culto da família. Eu vou estar trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Não porque eu vou estar presente, é porque o Espírito Santo de Deus vai estar aqui. E o único que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. Amém? Faz a diferença na minha vida, faz a diferença na sua vida e vai fazer a diferença na sua casa. Quem crê assim, diga eu creio. Diga eu recebo de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, quarta-feira, dando continuidade, tem um Bom Dia Espírito Santo. É um culto de consagração ao Senhor. Começa às 8h. Se você puder estar, se você tem uma disponibilidade de horário e puder estar aqui, eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Quinta-feira tem culto também aqui, é o culto da palavra. Eu tenho trazido algumas mensagens e quinta-feira não vai ser diferente. Nós vamos estar pregando a palavra, falando do amor de Deus. Eu abro uma temática na terça-feira, dou continuidade na quinta-feira. Então eu espero que você venha. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus. Quem esteve aqui quinta-feira passada, levante a mão. Faça vergonha não, hein? Vamos lá? 2 pessoas. Graças a Deus por isso, né? Então vocês estão convidados a se juntar a essas 2 pessoas que levantaram a mão. Levanta de novo para não fazer vergonha. Então tem uma, né? Uma, mais 2, deixa eu ver, 3. Aumentou mais uma aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Aumentou 8, tá bom, né? 8, 9, né? 9, 10, vieram 10 pessoas aqui na quinta-feira e mais alguns outros, né? Então eu espero você, culto da palavra, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, você não pode faltar. Domingo de manhã tem EBD, Escola Bíblica Dominical. Estou sentindo falta de algumas pessoas. O que está acontecendo, meus irmãos? Vocês estão deixando de estudar a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Repita comigo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Através do estudo da palavra, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas vêm no meu coração, no seu coração, e as bênçãos do Senhor é liberada para cada um de nós. Então, eu convido você a estar. Nós estamos falando sobre o livro de Gálatas, né? Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder vir, hoje pela manhã foi uma lição excelente, foi a primeira. Nós vamos conversar
temos 13 temas, né, dentro do livro de Gálatas. Então, nós estamos estudando o livro de Gálatas. Foi uma bênção a escola bíblica dessa manhã. Então, você tem a oportunidade. Amém? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Então, venha receber, venha estudar a palavra de Deus. Então, EBD às 8h30, 10 horas tem o culto da manhã, você não pode perder. E às 18 horas, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus maravilhoso e lindo. Nosso Deus maravilhoso e lindo. Nosso Deus maravilhoso e lindo. Você tem de fazer isso, tá? Glorificar o nome dele. Sexta-feira, já passou, né? Foi culto de mulheres, né? Perdão. Sábado, culto de homens também já passou. Quem esteve aqui no culto de homens, culto de mulheres, foi bênção para a sua vida. E agora, dia 24, sábado, tem o culto TIM, Unidos por um Propósito. Eles vão estar debulhando, falando sobre esta temática, tá? Logo domingo, sábado, nós vamos ter uma peça teatral. Próximo domingo, vamos receber o Cialogos de novo aqui na igreja, e eles vão trazer uma peça nova chamada O Carpinteiro. Essa peça que me chamou a atenção para trazê-los aqui. Mas na época que eles vieram, estavam falando sobre migalhas. O Carpinteiro é o tema da peça. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus. Traga alguém e venha participar, venha ver esta peça, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Dia 30, culto da família, tá? O pastor Meise Macedo vai estar aqui, pregando para a gente, a última sexta-feira do mês. Você não pode perder, uma oportunidade para você, família, receber da parte de Deus uma bênção para a sua casa e para a sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém namora aí? Os casados ficaram meio em dúvida, né? Achei um amém, então. Até o Sérgio levantou a mão e não namora. É você, né? Está amarrado essa mentira aí, né? Quem namora aí? O povo está fraco. Vou continuar ainda, né? Vou continuar apostando ainda no relacionamento, né? Continuar apostando ainda na família, no amor. Qual o dia dos namorados em junho mesmo, você sabe? Tem que perguntar até a data, né? Ver se o pessoal lembra, né? Que é 12 de junho, dia dos namorados, né? Nesse dia 12 de junho, queridos, sábado, vai estar sendo feito um jantar para os namorados. Vocês tomaram algum remédio como Lexotan, alguma coisa assim, não? Sei, né? Não sei se é os homens que estão sem dinheiro, não quer pagar o jantar, né? Ou se você tem algo melhor, preparou uma viagem, né? Para sua esposa na sexta-feira, aí vai acordar lá em... Aonde? Diz um lugar bom aí. Oi? Cancún? E vai proporcionar um jantar diferenciado do nosso, né? Então você está calado. Gramado, né? Também, né? E vai, mas eu vou tentar mais uma vez, quem sabe a gente consegue uma força maior aí, concernente a relacionamento, né? Dia dos namorados é que dia mesmo, gente? Tem alguém que namora aí? Está melhorando, né? Está ficando melhor a situação aqui na igreja, né? Então você tem a oportunidade de pagar um jantar para sua esposa. Tem homem aí? Levante a mão aí, homem casado, namorado, né? Eles ficam, um fica com a mão dentro do bolso. Misericórdia, né? Então no dia dos namorados, você aí, homem, né? Pague um jantar para sua esposa, tá? Nós vamos servir filé mignon
ao molho madeira com batata sauté e outras surpresas a mais que está aqui. Então, esse jantar é R$ 89,90. Vou arredondar, R$ 89,99. Então, esse é o valor, né? Por casal. Você hoje pode procurar o César, a sua esposa Patrícia, o Antônio e a sua esposa Cristina, ou o diácono Anderson e a sua esposa Niédia, para você fazer a sua inscrição no jantar dos namorados, dia 12, né? As vagas, como é que estão as vagas? Mais ou menos? Oi? Só tem 39 vagas? Então só tem 39 vagas. Já me inscreveu ou não, né? O meu é automático não, né? Então tem 39 vagas. Tem 39 vagas, eu tenho a 39, só tem 38, né? Que uma é minha. Então você, por favor, procure hoje os casais responsáveis para você fazer... Só tem 19? E então, está quebrando isso aí. É rápido? Rápido. Então você, por favor, faça a sua inscrição hoje para o seu jantar aí dos namorados. Eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Posso ouvir um amém? 12, 13, 14 e 15 de novembro, nós temos o Acamp 2021, vagas abertas. Procura a liderança da juventude. Valeu. 3, 4, 5 de dezembro, encontro de casais, local em Búzios. Os casais estão animando, né? Estão animados os casais. Queridos, esses são os nossos anúncios, tá? Você, por favor, ore, participe, divulgue os anúncios, divulgue as programações da sua igreja, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a minha, para a sua vida, para a nossa vida. Amém, amados? Amém? Quem já... como é que dá o nome, o seu Elias? Quando fala sobre o canal, tem que se inscrever no canal, não é isso? Quem já se inscreveu no canal da igreja aqui? Do YouTube? Só esse grupo pequeno? No próximo domingo, você, por favor, traga seu celular, tá? Vou liberar para você trazer o seu celular e coloque crédito, tá? Uma internet rápida para você pegar e se cadastrar aqui na hora, no dia, né? Eu queria que você passasse para as outras pessoas também, se entrar no canal do YouTube lá da nossa igreja. Nós precisamos que você entre, que você faça ali a sua inscrição no nosso canal. Eu acho que vai ser bênção para a igreja e bênção para você também. E vamos divulgar os cultos da nossa igreja, sabe? Eu tive uma postagem que eu fiz, eu não sei, eu estava falando para os irmãos, não sei se foi a camisa, se foi a mensagem, ou se nesse dia as pessoas estavam inspiradas. Todos os vídeos que eu posto na internet, eles chegam a 70 visualizações, chega a 100, já chegou a 240, mas eu tenho uma postagem minha que está em 1.450 visualizações. Ainda é até pouco ainda, né? Para outros que tem aí que eu olho, é muito grande. Mas eu fiquei feliz de ver, né, as pessoas compartilhando e as pessoas entendendo a mensagem. Então, eu fiquei feliz. Não por eu estar sendo assim colocado na mídia. Isso para mim não representa muita coisa, não. Não é isso? Mas a mensagem que foi dada, eu acho que atingiu os corações. Então, eu preciso que você faça isso. Quando você compartilha, você abençoa outras pessoas. Amém, amados? Então, preste bem atenção nas coisas que estão chegando aí na sua rede social. Ao invés de você falar uma porção de coisinhas que não é boa, porque tem alguns irmãos aqui da igreja que eu estou muito triste com alguns irmãos aqui da igreja, né? Nos Facebook da vida, só fala besteira. É sério, eu fico com raiva em casa. Aí você vai dizer, por que, pastor, que você fica com raiva? Porque eu não prego isso, cara. Sabe? Eu não prego isso, eu vejo cada besteira que você não imagina. Cada besteirinha, sabe? Tem uns idiotas aí que só Jesus Cristo de Nazaré, cara. Pô, gente, você tem que se converter de novo, sabe? Aceitar Cristo mais uma vez como único e suficiente Salvador da sua vida, sabe? Está precisando, está falando muita besteira nos Facebooks da vida e no Instagram. Por favor, veja os seus conceitos. Você é membro da Igreja de Nova Vida.
Aqui no púlpito tem respeito, você recebe palavra de respeito aqui, não de bagunça. Então, quando você coloca, eu sou membro da igreja de Nova Vida, você tem que respeitar o nome da igreja, que você é membro e que você representa. Posso ouvir um amém? Amém. Puxão de orelha com educação, né? É bom, então faça isso, preste bem atenção, tá? Amigos, deixa eu pegar aqui um agradecimento não, testemunho na cantina, tá bom. Tá, amém, graças a Deus. Aniversariante, tá aí o pessoal que está fazendo aniversário, tem alguém que deseja uma oração, está presente, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Tem uma oração aqui, para a gente orar também. Amém. Tivemos uma pessoa aqui numa terça-feira pedindo oração. O nome dele era Ricardo. Estou entendendo o sobrenome. O último é Ramos, né? Ricardo Brandão Ramos, amém. É o esposo de uma irmã que está aqui na igreja. E estava com uma infecção alimentar, pegou o coronavírus e ele está em casa hoje. Você pode aplaudir Jesus? Mais forte, né, gente? Mais forte. Que Deus seja louvado. Que Deus seja adorado. Amém? Estenda as suas mãos aqui para frente. A turma é boa, hein? Gente, vocês são tudo desse mês mesmo? Serinho? Rapaz. Mês de abril. Graças a Deus. Amém. Legal. Você está fazendo aniversário mesmo, menina? 15 anos não, né? Estenda as mãos aqui para frente, amigos. Pai, em nome de Jesus, é com prazer que eu imponho minhas mãos sobre os meus queridos e quero profetizar a Tua bênção nessa nova caminhada deles, Pai. Que esse novo ano que se inicia para eles seja um ano de paz, de bênção, de multiplicação, de ousadia e de prosperidade. Quero hoje, junto com a Tua igreja, abençoar a vida de cada colega que está aqui em cima hoje. Eu declaro a bênção do Senhor na sua vida, no seu coração, e te abençoo por mais um ano de vida. Todos digam amém. Amém. Aplausos a Jesus. Fui até convidado para o churrasco, mas tive que fazer exame, né? Aí o troço ficou meio... aniversário mesmo? Essa menina não cresce, não muda a cara. A gente engorda, cria barriga, e ela continua do mesmo jeito. Meu Deus do céu, o que eu faço? Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório? Nós vamos dizimar, ofertar ao Senhor. Quero dizer para os irmãos que tem sido um desafio para a nossa igreja, esses meses aí, mas nós estamos pagando as contas da igreja. Não tem assim nos sobrado muita coisa não, mas nós temos feito os pagamentos. Eu tenho pedido a Deus que Deus multiplique o valor que chega nas suas mãos, que Deus derrame lá na sua empresa, que você possa ser promovido, que o seu salário dobre. Você quer que o seu salário seja dobrado? Você quer que seus clientes lá na sua firma que você tem se multiplique? Eu tenho orado por isso, né? Tenho orado para que Deus faça isso na sua vida, para que nessa casa não falte mantimentos, sabe? Não falte o pão de cada dia para você e nem para esta casa. Não tem faltado para esta casa, mas nós temos pedido ao Senhor que multiplique as entradas dessa igreja. Amém, amados? E para multiplicar as entradas, as suas finanças têm de ser multiplicadas também. Eu profetizo isso na sua vida. Você pode ficar de pé, você que já pegou o seu envelope, inscreveu aí. Vamos orar, agradecer a Deus.
Amém, queridos? Vamos caminhar? Vamos caminhar? Vamos, amém. Hoje na cantina, estão te convidando para você participar da cantina hoje. Tem salgados, isso. Tem bolinho de aipim, hambúrguer, refrigerante, bolo de churros. Amém? Então visite a nossa cantina no final. Vamos caminhar, gente? Vamos caminhar, gente? Amém. Hoje eu tenho uma mensagem prática, objetiva, simples demais, muito simples. E quando você lê o primeiro versículo comigo, você já vai ver a simplicidade dessa mensagem. Leia comigo. O Senhor, de nada terei falta. Vamos lá mais uma vez? Pai, obrigado porque Tu és o nosso pastor, queremos Te adorar, Te louvar, fala conosco, que esta mensagem não seja um pensamento humano, que não seja, ó Pai, algo que venha da terra, mas que possa vir do céu para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, nós vivemos em um mundo estressado, e esse mundo traz uma carga de problemas que, somados ao nosso cotidiano de trabalho, família, igreja, traz o que é inevitável, a palavra estresse. Os Salmos 23 define Deus como, repita comigo, a nossa provisão, nosso bem, nossa paz, nosso perdão, nossa parceria, nossa preparação, nosso louvor, nosso paraíso. Neste salmo, aprendemos muito sobre a natureza de Deus e sobre o que é ser pastor. Entenda comigo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o termo aqui pastor, ele descreve liderança. Agora, Davi, ele sabia bem o que era ser pastor de ovelhas. E mostra o Salmo que o termo pastor de ovelhas denota cuidado, amor, intimidade de um Deus que provê. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor
é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Como você reagiria a isso? Se eu te chamasse aqui na frente e dissesse para você, Carol, o Senhor é o meu pastor, qual seria a sua reação? Essa aí? Se eu dissesse para você, Reis, o Senhor é o meu pastor, qual seria a sua reação? Diga para mim, o Senhor é o seu pastor. Não, o meu, o seu. O Senhor é o meu pastor. Ele fala a mesma coisa. Fala para mim. Não! O Senhor é o meu pastor. Não, é o meu. Não. O Senhor é o meu pastor. Reaja. Não, é o meu. Não. O Senhor é o meu pastor. Não, é o meu pastor. Reação, irmão. O Senhor, Ele é o nosso pastor através da nossa reação. Nós poderíamos ficar só aqui. O Senhor é o meu pastor. E só isso já dava uma pregação. Mas Deus é tão grandioso que Ele continua a explicar que nada nos faltará. Não. Ele continua dizendo, Daniel, Ele é o meu pastor. Fala, reaja. Reaja. É o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Reaja. Essa reação, a forma, o jeito que a gente impregna Deus na nossa vida é que faz a diferença. Sabe por que muitos estão tristes? Sabe por que muitos estão com falta de perdão? Hein? É porque não impregnou dentro de ti o seu pastor. E nós precisamos impregnar isso dentro da gente. O Senhor é o meu pastor. E Ele continua dizendo que nada nos faltará. O meu primeiro ciclo aqui, o meu primeiro item, o meu primeiro passo é: o Senhor é o meu pastor. Vamos repetir juntos? Vamos criar uma confusão aqui nesse auditório hoje. Uma confusão santa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o Senhor é o meu pastor. Reaja. Não, reaja. Discuta com ele, não é meu. Não, discuta com ele, é meu pastor. Não, seu é meu pastor. Todos juntos. E nada nos faltará. Aplauda ele, vai. Primeiro item, o Senhor é o meu pastor. Agora, todos nós temos pastores do nosso coração. Todos nós temos pessoas que nos pastoreiam. Alguns, esses pastores são as suas emoções. Todos nós temos alguém que nos lidera. Nós temos pessoas que nós seguimos. Alguns de nós, o nosso pastor não é o Senhor nosso Deus, são as nossas emoções. Quem nos guia não está sendo o Deus onipotente, o Deus onipresente, são as suas próprias emoções. Será que eu estou te dando um sinal nesta noite? Quando nós somos pastoreados com as nossas próprias emoções, então quando estamos bem, estamos numa boa direção. Quando estamos em uma boa direção, entendemos e conseguimos pastorear a nós mesmos. Está acontecendo. Está tudo bem.
Mas quando o dia mau vem, quem te pastoreia? Quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quem te pastoreia? Sabe por que nós deixamos de nos pastorear nos momentos difíceis? Porque chegou o dia mau. Agora, o que sai da nossa boca é o que está impregnado no nosso coração. Está impregnado o que está no nosso coração, e quando nós pastoreamos a nós mesmos, aí a coisa fica estreita. Você não consegue sair do ciclo que você próprio criou. Então, nós começamos a determinar para onde é que nós vamos. Eu pastorei a minha vida, então determino para onde eu vou. Será que eu vou para esse lado? Será que eu vou para o outro lado? Será que esse lugar é bom para mim? Por quê? Porque estamos pastoreando a nós mesmos e somos donos da nossa própria vida. Sabe? Repita para o seu irmão que está ao seu lado: você não é dono da sua própria vida. Diga: você entende isso? A nossa fé, queridos, não tem nada a ver com o que nós sentimos. Que é isso, pastor? A nossa fé tem a ver com a nossa convicção. Sabe qual é a minha convicção? Eu sei que sou salvo. Não, eu acho que deveria. Sabe qual é a minha convicção hoje? Eu sei que sou salvo. Eu sei que sou salvo. Por exemplo, você pode dizer assim: eu acordei pela manhã hoje, e pastor, saí lá da minha cama e pensei assim: estou me sentindo tão salvo. Sentimento. Entenda, sentimento não é convicção. É apenas um sentimento que amanhã você vai mudar. Quem está me entendendo, diga: eu estou entendendo. Lucas, você preparou o vídeo que eu te pedi? Está pronto lá? Daqui a pouco eu vou pedir. Então, sentimento não é convicção. Então as nossas emoções não podem nos guiar, nem o nosso pastor, nem a nossa esposa, nem os nossos filhos. Não! Quem deve ser o nosso guia tem de ser o nosso Senhor. Ele é o nosso guia. Então eu reafirmo hoje: o Senhor, Carol, é o meu pastor. Reaja. Vamos ver se até no final você vai reagir comigo. Vamos ver se você vai pegar até no final. Amém? O Senhor é o meu pastor. Não é as minhas intenções que me guiam. Quem me guia é o próprio Senhor. Ele é o meu pastor. Agora eu não sei quanto a você, mas hoje eu quero declarar para minha alma, para mim mesmo: o Senhor é o meu pastor. Vai chegar lá. Meu primeiro ponto foi qual? Qual foi o meu primeiro ponto? Você quer saber o meu segundo ponto? O Senhor é o meu pastor. Agora aqui, eu não quero focar só no Senhor. Eu foco assim: o Senhor é meu. É meu. O Senhor é propriedade minha. Se Ele é propriedade minha, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai estar comigo. Aonde eu colocar as minhas mãos vão estar com Ele. Aonde eu colocar o meu corpo vai estar com Ele, porque Ele é o meu pastor. Ele não vai ser o futuro próximo.
Ele não vai ser o futuro próximo, Ele não vai ser no passado. Não, Ele é hoje o Senhor. Ele é agora, nesse momento que eu estou vivendo, no presente que eu estou vivendo. Ele é hoje. Ele é o que eu preciso hoje. Ele é o Senhor Deus da minha vida. Ele é hoje o meu pastor. Diga glórias a Deus. Eu não preciso que Ele seja amanhã, porque eu não estou lá amanhã, eu preciso que Ele seja hoje. A palavra diz que nós devemos mudar o nosso coração no dia que se chama hoje. Então Ele está aqui. Mas você pode me dizer, pastor, o Senhor não percebe a minha condição de vida? Às vezes eu sinto que nem Deus me entende. Ouça isso. Pastor, eu penso que até Deus não me entende. Ouça o que eu vou te dizer. O nosso Jesus, o nosso Deus encarnou para que eu viesse perceber o que é ser humano. Ele encarnou para me perceber o que é ser humano. Não sei se você entendeu. Se eu tivesse sentado, eu dava um pulo, né? Ele encarnar para me mostrar, para me dizer o que é ser um humano. O Cristo, o Deus visível, Ele encarna para nós percebermos que temos nele alguém que nos entende. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Jesus é homem o suficiente. E também é um Deus excelente. Quando nós falamos, sabe por que Ele nos entende? Porque Ele foi como nós. Por que Deus me entende? Porque Ele foi igualzinho a mim. Você está me entendendo, querido? Diga amém. Passou por tudo o que nós passamos. Mas Ele não era apenas um homem. Ou Ele não é apenas um homem. Ele é Deus também. Agora, Ele, Jesus Cristo, foi homem suficiente para nascer de uma mulher. Mas Ele também foi Deus o suficiente para ser ungido do Pai. Diga glórias a Deus. Esse Jesus, Ele foi homem suficiente para dormir cansado num barco. E Ele também foi Deus suficiente para levantar e mandar calar a tempestade. O nosso Jesus, Ele foi homem suficiente para chorar a morte de um amigo. E Ele foi Deus suficiente para levantar e dizer: Lázaro, vem para fora. Meu Deus, o troço é forte, queridos. Lázaro, vem para fora. Nosso Jesus foi homem suficiente para morrer na cruz do Calvário, por mim e por ti. Mas Ele foi Deus o suficiente para depois de 3 dias ressuscitar. Esse é o nosso Deus. Este é o Deus a quem nós servimos. Aplauda Ele, queridos. Reaja. Então, o Senhor é o meu pastor. Está funcionando. E sabe qual é o terceiro ponto dessa mensagem? Eu não sei se você vai se escandalizar, mas o terceiro ponto da minha mensagem é: o Senhor é o meu pastor.
Às vezes, queridos, nós temos que sair um pouco do grupo que tem uma mentalidade diferente da nossa. O grupo que vive dizendo que verdadeiramente ele é o nosso pastor, mas de boca para fora. Só isso. Nós precisamos dizer para nós mesmos: Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nós, às vezes, temos que se distanciar de algumas pessoas, até da nossa família, e dizer: eu não sei para você, mas o Senhor é o meu pastor. Eu não nego o senhorio dele. Você tem que dizer: eu não nego o senhorio do meu Deus. Pode ser perto de um grupo de amigos ou de um grupo de WhatsApp. Quanto a mim, eu continuo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu não nego o senhorio dele na minha vida. O professor pode pregar para mim, outras pessoas da comunidade podem pregar para mim. Ainda assim, ele continua sendo meu pastor. Eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Ele é o meu pastor. Eu sou casado há 31 anos. Mas se a minha esposa disser para mim: larga esse teu Deus, eu vou dizer para ela: ainda que ele não seja o seu pastor, ele continua sendo o meu pastor. Não importa o que as pessoas vão dizer, queridos, ou fazer, eu mantenho o Senhor como meu pastor e acabou. Isso não é tão importante para a nossa vida, amados? Isso é importante para a nossa vida, sim ou não? Sim. Meu quarto ponto. Meu quarto ponto. O Senhor é o meu pastor. Coisa linda, maravilha de Deus. Agora, o que é o pastor? O pastor não é o melhor amigo. O pastor não é o colega de turma. O pastor é alguém que dirige. O pastor é alguém que tem a direção. O reino de Deus não é democrático. Com Deus é assim. Deus diz, nós cumprimos. Ele manda, nós avançamos. Se é para ir, nós vamos. Mas pastor, se eu estiver com medo, a voz continua a mesma. Continua. Se Ele é o nosso pastor, Ele nos leva a fazer coisas. Quer ver o que Ele nos leva a fazer? Olha só, bota para mim, Mateus, aí o versículo, acho que é o primeiro ainda. Olha o que Ele nos leva a fazer. Está aí, meu filho, aberta? Eu vou ler para os irmãos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O próximo, vai. Pula aí. Deitar-me faz em verdes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que o Senhor me leva a fazer. Ele diz assim: e me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor, ele me obriga a descansar. O pastor é o seu dono. Você crê que ele é o seu dono? Ele faz-me descansar. Ele não me convida a descansar. Ele diz: você vai descansar. Não é uma opção dizendo: é tão bom se pudesse descansar. Não, Ele me obriga a descansar. Ele é quem manda. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe? Eu gostaria de passar um vídeo para os irmãos. Eu gostaria que você entendesse, antes dele colocar, só coloca na tela e dá uma segurada aí. Nós às vezes, nós temos uma ideia diferente da realidade da Bíblia.
Nós, quando pensamos em pastos verdejantes, nós pensamos em pasto com muitas verduras, sabe? Com muita coisa. Mas eu vou te mostrar o que é pastos verdejantes. Solta para mim, por favor. Acredite ou não, isso aqui é chamado de deserto, mas também é chamado de pastos verdejantes. Está vendo o que é o pasto verdejante? Olha para isso aqui pela primeira vez, ele diz: bem, eu não sei se posso ir lá, porque pastos verdejantes, no Salmo 23, tem sido retratado como um gramado fofinho. Bem, você não viu nenhum gramado fofinho. E desde os tempos bíblicos até hoje, é difícil ver um rebanho nas fazendas. Não há muitas fazendas aqui, e por isso os pastores são mantidos longe. Talvez elas venham depois da colheita para comer o que sobrou. Mas você não quer ovelhas onde se pode cultivar. Esta é a terra do pastor. Agora, olhando daqui, você dirá que não tem nada ali. De fato, eu me lembro da minha primeira impressão. Eu dormi no deserto e quando acordei, eu vi um rebanho de ovelhas. Uma encosta como essa e eu pensei: que isso? Ovelhas comem pedras? Ou seja, o que elas comem? Como isso pode ser pastos verdejantes? A resposta é: há uma pequena quantidade de umidade aqui. Eles recebem um pouco de chuva a cada ano, não muito, mas um pouco. Além disso, há umidade no ar, especialmente na brisa do amanhecer, como agora. Vocês podem senti-la vindo do Mediterrâneo, há umidade no ar. Essa umidade, combinada com a chuva, condensa ao longo dessas rochas aqui. E se você reparar, quase sempre há ao redor delas pequenos tufos verdes. Pegue um. Olha o pasto verdejante, gente. Isso é o que chamamos de pastos verdejantes. Então o pastor procura uma encosta, como aquele está fazendo. Olhem para aquele rebanho ali. É simplesmente deslumbrante. Aquelas duas pastoras encontraram uma encosta, que foi exposta ao vento ou teve aquela pequena quantidade de chuva. E elas conduzem o rebanho através da encosta. E é um bocado aqui, outro ali, e mais outro, e mais outro. Agora, isso muda um pouco a imagem de pastos verdejantes. Aliás, a imagem muda radicalmente. Pastos verdejantes não é tudo o que você precisa pelo resto da vida. Se você imagina um gramado fofinho, então o que Deus está dizendo é: se você me seguir, eu vou te abaixar, e você nunca mais precisará andar pelo resto da sua vida. Apenas estique e pegue. Diga-me se sua vida com Deus tem sido assim. A preocupação, disse um rabino, é lidar com os problemas de amanhã. Nas passagens de hoje. No deserto, você aprende que o pastor lhe dará o que você precisa agora. Daqui a 10 minutos, você confia no pastor. Amém? Apenas o suficiente. Pastos verdejantes é apenas o... Não. Pastos verdejantes é apenas o suficiente. A gente, quando olha em pastos verdejantes, a gente olha um pasto todo cheio de ervas, e a gente acha que pastos verdejantes é isso. Pastos verdejantes é aquilo que Deus nos dá no dia a dia. Tem pedras no meio do caminho. Então o pastor leva as ovelhas a pastos verdejantes, mas esse pasto é no meio das pedras. E esses pastos, eles não são tão abundantes assim. É provisão suficiente. É provisão suficiente para aquele dia. Pense comigo, querido, que aqui no meio das pedras, dos pedregulhos, no meio das dificuldades, dos insultos, da incompreensão, da injustiça, das minhas ansiedades, das minhas inseguranças, que Deus me convida a procurar no meio das minhas dificuldades um pouquinho de erva. Entenda isso. E ele me diz: você procurou e colocou a sua confiança em mim, então lá está a sua erva, lá está o seu pasto. E o próximo maná, e a próxima erva, eu vou providenciar amanhã.
E o pastor sai procurando outro lugar, onde tem a umidade, onde cresceu a erva, no meio das pedras. Deus tem o suficiente para você hoje. Deus tem o suficiente para você hoje. Mas nós sempre queremos guardar uma quantia, guardar o maná. Deus não nos manda guardar. A provisão do amanhã vai vir de Deus, e temos que arriscar. Deus, Ele nos ajuda a arriscar. Você acha que essa igreja nasceu grande? É claro que não. Foi muito amor para construir isto, mas também foi muitas lágrimas, foi muitas horas de dor e muitas dificuldades também. Foi como procurar ervas em meio de pedras. Eu sei o que eu estou dizendo. E você sabe também o que eu estou dizendo, coisas que você tem realizado, coisas que você está realizando. Você sabe o que é andar em meio de pedras, você sabe o que é cavar no meio das pedras, você sabe o que é encontrar alguma coisa para comer no meio da dificuldade, no meio das pedras. Você pode estar passando desertos no seu casamento, você pode estar dizendo: pastor, eu não estou vendo nada. Alguns entraram nessa igreja e estão aqui hoje debaixo de um absurdo. Estão tão falidos que devem dinheiro a si mesmo. Agora, é no meio das pedras que vai acontecer alguma coisa, queridos. Refrigera minha alma pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é porque Ele me ama tanto, não é por amor pelas coisas que eu faço, é por amor ao seu nome que Ele faz alguma coisa por mim, por você. É pelo amor ao seu nome que Ele reage aqui na terra, é por amor ao seu nome. Eu vou lhe contar uma história. E essa história pode lhe explicar muito bem o que eu estou dizendo. Se no final dessa história você sentiu alguma coisa de Deus, eu queria que você desse um glória a Deus muito alto. Há muitos anos atrás houve um senhor que estava subindo uma ladeira com o seu carro. De repente o carro para do nada. Ele bem afoito começa a se desesperar. Desespero para um lado, desespero para o outro. E o carro dele praticamente... tinha 6 meses que ele comprou, 0, e pouco ele tirou esse carro de casa. Ele enguiçado naquele lugar, logo para um carro muito grande próximo a ele. Um carro muito grande para próximo a ele, e sai um homem. E esse homem pergunta: o que está acontecendo? E o camarada que estava com o carro enguiçado explica tudo a ele. Aquele homem que saiu de dentro do carro o ajudou, resolveu aquele problema que estava acontecendo, e o homem que estava enguiçado com aquele carro pergunta: o que fez você parar e me ajudar tanto assim? E o homem respondeu: é porque eu sou o fabricante deste carro. O teu sucesso com esse carro é o meu sucesso também. O teu sucesso aqui nesta terra é o sucesso de Deus também no céu. Não. O teu sucesso aqui na terra é o sucesso de Deus também no céu. Então tudo faz parte. Ele protege a sua glória. Então as suas vitórias são importantes para Deus. Deus, Ele vai se gabar das suas vitórias. Deus vai se gabar das suas vitórias. E o nosso Deus, Ele vai dizer assim: você está vendo meu servo A, o meu servo B? Aquele que ninguém acreditava, será que tem esse aqui? Aquele casamento que ninguém dava nada, será que tem esse casamento aqui? Está vendo aquele menino que ninguém dava nada? Olha como ele está agora. É para a minha glória. Quando Deus fala, Satanás é que é desafiado. Quando Deus fala, observe meu servo Jó, Deus falou e desafiou Jó, desafiou Satanás. Satanás responde:
e diz assim: certo, porque ele tem tudo. E Deus diz: eu vou te mostrar como as coisas funcionam. Deus é que desafia. A gente muitas das vezes diz que Satanás se incorpora em alguém e desafia o homem de Deus. O que é isso? Que Satanás vai te desafiar o quê? Hein? Que macumba é essa que você acha que pegou na tua vida? Que nome é esse que colocaram na boca do sapo e você fica todo afoito? O pai de santo mandou um recado para mim. Fulano de tal mandou um recado para mim. Deus é quem nos livra das dificuldades, querido. Deus é que nos livra das dificuldades. Tira para mim esse altar aqui, para mim ter mais espaço aqui na frente agora. Alguém pode retirar isso aqui para mim, rapidinho? Tenha 2 pessoas, um tira aqui, sem deixar cair o copo. Agora eu quero terminar com esse versículo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Repita comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus, ele diz assim: eu vou preparar uma mesa para você. Olhe para mim. Deus, ele diz assim: eu vou preparar uma mesa para você. Veja, olhe para mim, queridos, veja como isso não é loucura. Veja, diante das minhas dores, Ele prepara uma mesa. Isso não é loucura? Diante das minhas dores, o que Ele faz? Ele prepara. O meu pastor, ele prepara uma mesa. Esse é o Deus, querido, que gosta de se gabar. Que palavra é essa, pastor? Ele diz assim: eu vou preparar uma mesa para você no meio das suas dificuldades. No meio das suas o quê? Eu vou preparar o quê? Uma mesa. Gente, nenhuma dessas dificuldades pode tocar nessa mesa. Eu quero que essa imagem aqui, ela nunca saia da sua mente e do seu coração. Ele prepara uma mesa no meio das suas dificuldades. Ele prepara uma. Eles não podem tocar nessa mesa. Sabe por quê? Porque quem preparou esta mesa, quem está preparando essa mesa é o Senhor dos Exércitos. Prepara uma mesa no meio das minhas dificuldades. Eu quero que essa imagem nunca saia da sua mente, do seu coração. Ele prepara uma mesa. Ao nosso redor, ao nosso derredor, está os nossos. Aqui você está vendo, mas tudo isso aqui é invisível. Quando Deus está preparando a mesa para você. Está visível a você, mas tudo é invisível.
você não vê essa reação. Essa coisa maligna que acontece ao derredor, você não vê. Ao derredor estão os nossos inimigos, tentando nos destruir. Olha só, queridos, tentando! Queridos, o que ele está fazendo ali? Não, o que ele está fazendo ali? Tentando nos destruir. Diga amém. Aí no meio dessa tentação, tentando nos destruir, ele prepara uma mesa. Sabe? Ele prepara uma mesa. Sabe para quem ele prepara uma mesa? Para mim. Eles não podem me tocar, eles não podem te tocar. Quem sabe hoje a sua dor, esse Senhor que é o seu pastor, Ele está preparando essa mesa para você, e você hoje está sofrendo de ódio. E Ele preparou essa mesa para você sentar. E Ele prepara uma mesa bonita para você sentar. E sabe o que Ele faz? Está aí. Essa mesa foi Deus que preparou. Mal nenhum, praga alguma virá sobre a sua vida. E Deus fala, se serve. Mas aí você pode estar olhando e dizendo, e o mal que está ao seu derredor? E Deus diz, calma. Fica tranquilo. Está suave. Está suave na nave. Aleluia. E Deus diz, come. Pensa você. Vícios. Miséria. Pânico. Enfermidade. Contenda. Soberba. Falta de perdão. Vícios. Pandemia. Depressão. Quem sabe você hoje está vivendo de depressão e Deus hoje está te chamando para você sentar à mesa com Ele. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Foi Deus quem preparou a mesa. E Ele diz, olha! E você olha. E Ele diz assim, senta na mesa. E eu vou te dar dicas, estratégia, para você vencer o ódio, vencer a enfermidade. E você pergunta, e aí Deus como? Ele diz, come. Eles não podem tocar. Ele diz, bebe. Eles não podem tocar. Ele diz, parte o pão. Eles não podem. A mesa foi posta por Deus. O leão ele ruge e está ao nosso derredor. Agora, o leão realmente, que está ao nosso redor, se chama o leão da tribo de Judá. E Deus continua me chamando e te chamando, venha! Venha sentar à mesa. Eu vou te livrar, Deus está dizendo para mim e para você. Eu sou o seu Deus. Vem sentar à mesa.
Eu vou revelar o tema da minha mensagem para você hoje. Mesa para dois. Essa mesa é para mim, que Deus montou. Essa mesa é para mim. E a segunda pessoa é o meu pastor. Vícios. Deus te chama. Vem sentar à mesa que Ele vai te dar estratégia para você vencer. Inveja. Deus te chama. Vem sentar à mesa que Ele vai te dar estratégia para você vencer. Sabe? Vai te dar estratégia para você vencer. Vai te dar estratégia para você vencer. Estratégia para você vencer. Estratégia para você vencer. Estratégia. Eles não podem te tocar, mas você pode. Ele não pode te tocar, mas você pode. Sabe por quê? Ele está te ensinando como fazer. Eles não podem te tocar, mas você pode. São estratégias que Ele vai te dando. Eles não podem te tocar, mas você pode. Você pode, 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 você pode. Eles não podem te tocar, mas você pode. Você pode. Você pode. Essa palavra, ela tem machucado o seu coração. Uma das maiores síndromes na nossa vida se chama medo. E Deus te convida a sentar nessa mesa. Ele está lá. O medo não pode entrar. E Ele me dá estratégias para vencer o medo. Vença. Vença. Tira o medo da sua vida. Ele não pode te tocar. Ele não pode entrar dentro de você. Sabe por quê, medo? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho de sorrir para o medo. Tem de sorrir. Eu tenho de comer na frente do medo. Tenho que beber na frente do medo. Eu tenho autoridade sobre ele. Você tem autoridade sobre ele. Você tem. Ele não pode me tocar, mas eu posso tocar. Posso arrancar ele. Achou alguma coisa?
te leva a sentar nessa mesa, para que Ele te dê estratégias para você vencer. Vamos nos colocar de pé. Quero eu orar por você hoje. Não sei se você pode sair do seu lugar e vir até aqui, que Deus te convida a sentar à mesa para te dar estratégias. Estratégias de vitória. Vem. 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 Te convido a sentar. Você não quer sentar à mesa comigo? Você não quer vencer as dificuldades? Sai do seu lugar. Dê um pulinho aqui. Eu prometo a você que não fico mais de 5 minutos com você. Eu só quero que você dê um passo. E eu digo que isso não é um apelo para um, é um apelo para todos nós. Porque todos nós temos uma síndrome dessa aqui. Quantos hoje estão vivendo de depressão? Estão precisando sair. Quantos estão vivendo com medo? Quantos estão vivendo com ódio? Essa mensagem não é para alguns, é para todos nós. Então saia do seu lugar. Eu só quero orar por você, para que você dê um passo. Eu sei que não vai dar para todos aqui, mas que você pelo menos saia da cadeira que você está. Ah, pastor, coronavírus, vai fazer um aglomerado de pessoas. Eu digo para você, você está higienizado, você está de máscara. Eu só quero que você se aproxime do altar hoje. Queria que mais algumas pessoas viessem, que você tomasse aí uma iniciativa sua, não pelo... Se você disser assim, pastor, eu não estou vivendo nada disso aqui, eu vou dizer, você é um mentiroso. Eu tenho algumas coisas aqui que eu tenho que estar aqui na frente, para me vencer. Pedir estratégia ao Senhor. Eu digo para você, dê mais um passo. Saia do sua zona de conforto, que é a sua cadeira, e entre no corredor. Só isso que eu quero. 5 minutos de oração por você. Você que está na galeria, a mesma coisa. Se mova em cima. Ah, pastor, eu tenho medo. Porque quando você sai do seu lugar, quando você vem, quando você recebe, tem a última proposta. Sabe? A última proposta está no versículo 5. Será que dá para colocar para mim o versículo 5? Versículo 5 do Salmo 23, sabe? 5 e 6. 5 e 6. Vem, queridos, enquanto eu falo. Venha. Dê um passo sério. Um passo sério. Versículo de número 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unge-me a cabeça com óleo. Você saiu do seu lugar? Deus vai ungir a sua cabeça com óleo. Não sou eu não, é Deus. Depois da unção da nossa cabeça, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais forte, unge minha cabeça com óleo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias! Receba a unção de Deus. Não é o pastor que te unge hoje, é o Senhor que está te ungindo. Deus está te dando força para você vencer as lutas, as dificuldades, o ódio, a enfermidade. Se tem alguém enfermo na sua casa, hoje a cura está chegando. Ramandaraba Shubiandarabes. Oh! Aleluias, glorifica o nome dele. Se sinta agora sentado nessa mesa, queridos.
Se sinta agora sentado nessa cadeira e do outro lado tem o nosso Deus. Você sentado de um lado e do outro lado tem o nosso Deus. E você começa a conversar com o Senhor. Senhor, eu não consigo mais. A minha dor está muito grande. Eu tenho muitas pessoas enfermas dentro da minha casa. Oh, minha mãe está internada, meu pai está internado, minha filha, meu filho. As dificuldades financeiras estão vindo, Senhor. Oh, Jesus, eu não aguento mais. E Ele diz assim: calma, fica suave, tranquilo, tranquilidade, calma. A doença não vai te tocar, o medo não vai te tocar, a enfermidade não vai te tocar. Calma, Ele está dizendo para você: calma. O leão que hoje está ao derredor, mas o leão da tribo de Judá está ao nosso redor. É o Espírito que está ao nosso redor. E o leão, ele grita. Mas esse leão que está ao nosso redor é um leão muito falho. Mas quando vem o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, quando ele começa a rugir, o mar começa a se agitar. Você está sentado nessa mesa, o leão que ruge está rugindo, e com o rugido do leão da tribo de Judá, lá na sua casa, as coisas começam a acontecer. Vai começar a acontecer lá na sua casa. Tem alguém internado? Senta aqui na mesa, fala com o pai. Fala com o pai. Fala com o pai. E ele diz para você, hoje, sentado nessa mesa: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa está posta. E ninguém, mal algum, praga alguma, pode tocar nessa mesa. Aleluia. Glórias a Deus. E hoje Deus te diz: pode arrancar, pode puxar, pode tirar. Ele não pode tocar, mas você pode tocar. Sabe o que Ele está dizendo agora? Você pode entrar dentro do seu coração e tirar esse mal que está aí. Você pode entrar dentro do teu coração e tirar a falta de perdão. Você pode tirar tudo isso agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Ele já te deu estratégias para você vencer. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Deus está do seu lado. Eu abençoo sua vida. Abençoo o seu coração. Abençoo o passo que você deu de vir até aqui à frente. Porque amanhã coisas novas vão começar a acontecer na sua vida. Coisas novas. Portas se abrirão. Olha o que eu estou dizendo para você. A sua segunda-feira vai ser diferente. Ser muito diferente a sua segunda-feira. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente a sua segunda-feira. Nada me faltará. Diga: nada me faltará, nada me faltará. Vá para o seu lugar cantando, queridos. Nada me faltará, se estás comigo, Deus. Nada me faltará. Bem alto, diga: nada. Nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, se estás comigo, Deus, nada me faltará. Deus, muito obrigado por esta noite. Sonhei com esta noite. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa mesa não vai sair mais do meu coração nem dos meus olhos.
Deus é comigo, Deus é contigo. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada vai nos faltar. Deus, obrigado por esta noite tão rica. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Que o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossa vida, sobre nossa família, de uma forma rica. Nada te faltará. Aplauda Jesus. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. 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 Se estás comigo, Deus, nada me faltará.